Som. E aí, meu povo? Que aula, hein? Que aula! Estava aqui prestando atenção nos detalhes que a professora Érica estava passando para vocês. Olha, que show, né? As relações com a geografia que ela fez, aquela questão de biomas, é massa. É um ponto importante aí, aquela questão, ela transita tanto pela geografia, e pode estar presente na prova de geografia, como ela transita também na prova de biologia, ela pode estar lá na prova de biologia. Tranquilo? Áudio tá ok? Áudio tá ok? Agora é o Geografia que vai trabalhar com vocês. Vou trabalhar ela, a mais legal, a geografia. E logo depois tem aula do Max, de atualidades, hein, gente? O cara vai passar tudo que é necessário para você mandar muito bem na prova da Unicamp. Então, ó, continue com a gente, firme e forte. Ah, Jean, eu estou cansado. Toma um café, lava o rosto, pula, faz polichinelo. Cara, vale a pena. Você está vendo o tanto de conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Vocês nem imaginam que está por vir, tá? Ah, é cansativo? É cansativo, mas vale a pena. Você viu os depoimentos da Érica, depoimento da Tassiana e da Lívia? Vale muito a pena. Então, bora lá. Primeiro ponto, ó, pega o caderno, pega a folha de sulfite, por quê? É geografia, tem que desenhar, tem que estar ligado na aula, acompanhar tudo e seguir meu ritmo. E você sabe que eu sou no pancadão da emoção. Bora lá, Gabarita Gel. O que eu preparei para vocês? Eu vou fazer diversas relações de temas que podem estar presentes na prova da Unicamp. Joguei meus búzios, e os búzios me disseram que essas temáticas aqui são temáticas quentes. E aí o que eu vou fazer? Vou relacionar todos eles. Então você tem que ficar muito ligado, porque ó, é no pancadão. Ó, outra coisa que eu tenho que trazer para vocês, Gabarita Gel, presta atenção. A prova de geografia, ela é casada com a sociologia. Então é geografia mais sociologia, história mais filosofia. Você não tem um cronograma separado de filosofia e de sociologia, tá? A Unicamp gosta de juntar a geografia, ó, amiguinha, com a sociologia e a história com a filosofia, tá? Então, alguns pontos aqui eu posso trazer lá da filosofia. Por exemplo, a sociologia urbana, que eu posso trabalhar em urbanização. Beleza? Vamos gabaritar a geografia? Vamos acertar todos na prova da Unicamp? Bora lá. Primeiro ponto que eu vou trazer para discutir com vocês é a questão climática. E eu vou fazer uma relação da questão climática com a Amazônia, a nossa floresta de chuva. Presta atenção. Ela é uma rainforest. Olha meu inglês, cara. É uma floresta de chuva. Então, tem floresta porque tem chuva. Então, tem floresta porque tem chuva. Chove, o vegetal cresce. Nós temos lá árvores de grande porte, latifoliadas, de altíssima biodiversidade. Nós temos a maior floresta equatorial do mundo. Jean, mas não é a maior floresta do mundo? Não. A maior floresta do mundo é a floresta de coníferas, tá? Em extensão. Mas a maior em biodiversidade, em riqueza, é a floresta amazônica, que eu já tive a oportunidade de adentrar a floresta amazônica e lutar com pernilongos do tamanho de pardais no meio da floresta. Conheci o encontro das águas, é só ver no curso de climatologia do Gabarita Gel. Se você é aluno, você já assistiu. Então, bora lá, ó. Qual que é o ponto que eu vou interligar de clima com a região amazônica com a questão das chuvas? Eu vou falar dos rios voadores. Dos rios voadores, Jean? Isso, cara. Como se formam esses rios voadores? Nós temos 3 elementos fundamentais para a formação desses rios voadores. Vem cá, nós temos eles, os ventos alísios. Os ventos alísios que sopram
Tô dando aula de clima, que sopram dos trópicos para o Equador. Os alísios sopram dos trópicos para o Equador. Jean, existe os contra-alísios? Sim, existe, que sopram do Equador para os trópicos, do Equador para os trópicos. Então, alísios, trópico para o Equador, contra-alísios, Equador para os trópicos. E esses alísios, eles carregam quem? A umidade. Carregam a umidade do Atlântico Norte. E, gente, para pensar comigo. Olha que louco, olha que louco. Aqui nós temos uma linha, né? Que é a linha do Equador. Na linha do Equador, nós temos uma radiação. Presta atenção, uma radiação oblíqua ou perpendicular? Oblíqua ou perpendicular? Oblíqua ou perpendicular? Perpendicular. A radiação chega com muito mais força na região equatorial. Jean, então é mais quente aí? Sim, é mais quente. Então, essa radiação atingindo essa grande quantidade de água do Atlântico Norte vai aquecer, vai aquecer. Então, esse vento alísio está cheio de umidade. Está cheio de umidade. Primeiro ponto que você tem que guardar. Primeiro ponto, os rios voadores são formados pelo ar úmido trazido pelos alísios. Ar úmido trazido pelos alísios. Volta aqui com o tio, presta atenção. Aí nós temos, como eu já falei para vocês, olha aqui, ela, a grande floresta amazônica, com aquelas árvores monstro, cara, aquelas árvores monstro. Elas fazem um processo que chama evapotranspiração. Evapotranspiração. Então, ela vai pegar a umidade do solo, e vai fazer o quê? Pegou a umidade do solo e vai fazer o quê? Vai soltar essa umidade na atmosfera. Lá na biologia, discute em detalhes. Na geografia, você tem que entender que acontece isso. E esse processo se chama guarda isso, transpiração. Evapotranspiração. Jean, então eu tenho a umidade trazida pelos ventos alísios somada à evapotranspiração. Legal, cara, você manda muito. Você manda muito, é gabarita gel. Além disso, nós temos um grande rio aqui, ó. Olha que riozão, riozão, cara, pensa num rio enorme. Entra transatlântico nele. Transatlântico. Entra navios petroleiros nesse rio. Ele é absurdo. Se você está numa margem, você não enxerga outra de tão grande. É o rio Amazonas. É o maior rio em quantidade de água. É o maior rio em tamanho do mundo. Mas, Jean, não é o rio Nilo o maior rio em extensão? Não é mais. Perdeu, malandro, né? Cientistas fizeram de novo a mensuração e constataram que o rio Amazonas é o maior em extensão e também em volume de água. Você sabia que num braço do rio Amazonas, um afluente mais ou menos do Amazonas, tem uma diversidade de peixes muito maior que toda a Europa? Isso mesmo, é a riqueza da biodiversidade da floresta amazônica, que é pouco aproveitada, pouquíssimo aproveitada economicamente. Mas, Jean, você quer que vai lá, caça, corta as árvores, polui os rios, faz lá a área de mineração. Você está querendo acabar com a Amazônia, já que você falou que não é aproveitada economicamente? Galera, nós podemos aproveitar essa biodiversidade na área científica, na área farmacêutica, na área até da beleza, dos cosméticos, porque impacta muito menos o meio. São práticas que têm que conservar a floresta, têm que ser práticas sustentáveis, e não ir lá cortar para fazer mesa. Volta aqui. Esses rios,
Eles realizam a evaporação. Evaporação. Cara, guarda isso que nós vamos chegar numa análise muito louca. Evaporação. Então nós temos, evapotranspiração, evaporação e o ar úmido trazido pelos alísios. Você sabia que a Amazônia tem mais umidade na atmosfera do que nos rios? Tem mais umidade na atmosfera do que nos rios? Isso mesmo, são os rios voadores. E tudo isso aqui alimenta uma massa de ar. Aí, Jean, já começou a loucura. Isso, cara. Uma massa de ar, que é a massa equatorial continental. A massa equatorial continental. Jean, mas equatorial, Jean, ela é seca, porque nós temos a tropical atlântica, aliás, a tropical continental aqui, e ela é seca. Olha aqui, continental, ela é a única continental que é úmida. É a única continental que é úmida. Vem aqui com o tio. Então você tem aqui os rios voadores. Olha o tanto de umidade que tem aqui. Olha o tanto de umidade. Aqui desse lado aqui, nós temos a Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes, cara. Cordilheira dos Andes. Presta atenção aqui comigo. Cordilheira dos Andes é um dobramento? Cordilheira dos Andes é um dobramento? Responde. Isso mesmo, é um dobramento moderno. Quais são os choques de placas tectônicas que tem ali, que formaram a Cordilheira dos Andes? Choque convergente por subdução. Então, nós temos ali uma movimentação de choque de placas tectônicas e uma vai descer sobre a outra, que é a subdução. Quais são as placas tectônicas que formaram a Cordilheira dos Andes? Isso, a Nazca, que é uma placa oceânica, e a Sul-Americana, que é uma placa mista, tanto oceânica quanto continental. Desse choque formou a Cordilheira dos Andes. E olha que massa, galera. Toda essa umidade, ela vem, acumula aqui, ela é chicoteada na Cordilheira dos Andes. Tá, Jean, me explica isso, pelo amor de Deus. Vem cá. A umidade acumula. Aí ela é levada, ela se choca nessa Cordilheira dos Andes e vem em direção à região sudeste. Gente, simples. Cara de Unicamp para ser crítica. A prova da Unicamp é crítica. Para colocar o dedo na ferida dos negacionistas. O que está falando ali? Cara, se você não tem essa umidade nessa região, pode se formar um deserto aqui? Isso mesmo, cara. Você sabia que essa região lá no passado geológico era um grande deserto? Né? Ela deixou de ser o deserto por conta de mudanças climáticas, de questões geológicas, mas também por conta dessa grande quantidade de umidade que vem da região amazônica. Tá, Jean, só isso? Claro que não. Aqui, meu povo, você tem a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica, ela joga umidade aqui, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? Vai jogar umidade aqui. Então, perceba que tem um encontro de umidade. Um encontro de umidade. Vamos ser didático. Né? A umidade vinda da Amazônia e a umidade vinda do Oceano Atlântico. O que vai acontecer? Choque de frentes. Que tipo de chuva eu vou ter aqui? Que tipo de chuva eu vou ter aqui? As chuvas frontais. Chuvas frontais. Como que é uma chuva frontal? Primeiro vem ventania, ventos de todas as direções. Como é uma chuva frontal, primeiro vem ventania, vento de todas as direções. Para de ventar, o que acontece? Raios e trovoadas, raios e trovoadas. A tua mãe fala assim, Santa Bárbara, menino, desliga a TV, vai queimar. Tira a geladeira da tomada, né? Raios e relâmpagos e trovões, relâmpagos e trovões. Aí para. O que acontece?
chove. Chove e é uma chuva perpendicular ou oblíqua. É uma chuva oblíqua, tá? Por quê? Porque você vai ter o vento atuando ali. Vai ter o vento. Essa é a chuva que causa aqueles estragos, destelha as cidades, né, as casas, derruba árvores. São as chuvas frontais. Diferentes das chuvas convectivas, que são as chuvas de verão, aquela chuva de curto espaço de tempo, com grande volume de água, que causa enchente. Essa frontal não causa enchente, mas ela vai causar outro problema, guarda. E nós temos a chuva de relevo. Chuva de relevo. Ah, Jeanzinho, aqui, nessa região do país, qual serra nós temos? Qual serra nós temos? A Serra do Mar. Além da Serra do Mar, nós temos a Serra da Mantiqueira, a Serra dos Espinhaços, aqui a Serra das Araras. A Serra do Mar é a principal. A Serra do Mar é um relevo moderno ou um relevo antigo? Isso é um dobramento antigo. Guarda, irmão. Unicamp adora. Dobramento antigo. Então a pergunta é: os agentes, olha que loucura. Os agentes endógenos estão atuando? Os agentes endógenos estão atuando. Mas, Jean, o que são os agentes endógenos? As placas tectônicas, elas estão atuando na Serra do Mar? Não. Quem está atuando? Os agentes exógenos. Eles estão transformando o relevo. Estão transformando o relevo. Quem, Jean? Os agentes exógenos. Cara, que maluco, hein? Exógenos. Beleza até aí? Tá, Jean, mas o que tem a ver chuva com Serra do Mar? É o outro tipo de chuva que nós temos, que é a chuva de relevo, ou chuva orográfica, chuva de relevo, ou chuva orográfica. Como ocorre ela, geografia? Eu não sei, me ajude. Sim, vou te ajudar. Chuva de relevo. A chuva de relevo é a seguinte, galera. Nós temos aqui a Serra do Mar. Mas, Jean, você não falou que é serra? Então não teria que ser pontiagudo? Galera, está sofrendo ataque de quem? Dos agentes exógenos. Quem são os agentes exógenos? Vento, chuva, são os agentes climáticos, tá? Que está causando um intemperismo. A Serra do Mar, ele tem esse formato todo abaulado. Tem um cara muito importante na geografia chamado Aziz Abi Saber. E ele classifica esse relevo como relevo mamelunar ou relevo meia laranja. Gente, isso aqui vestibular adora. Meia laranja. Aí o que acontece? O que acontece? Deixa eu pegar um azulzinho. Calma, não chores. A umidade vem, estou explicando a chuva de relevo. A umidade vem, bate na montanha, tudo que bate, sobe, condensa e chove. Condensa e chove. Quando você vai para Uba-chuva, Caraguatá-chuva, você chega lá, tá lá na praia, né? Tá lá em Lagoinha, tal, né? Malandrão. Você olha para o oceano, né? Para o mar, e vê várias ilhas. E nessas ilhas, em cima delas, está cheio de... parece uma nuvem. O que é isso, geografia? Lá está ocorrendo a chuva de relevo. Chuva de relevo. Tá, vem aqui comigo. Cara, quando nós temos um encontro da umidade vinda da massa equatorial continental com a massa tropical atlântica, quando você vai ter esse encontro aqui, que pode ser a umidade chicoteada lá pelos Andes, ou uma massa de ar que vem direto aqui, você tem um encontro e vai formar um grande corredor de umidade. Do encontro da massa equatorial continental com a massa tropical atlântica. Esse grande encontro de umidade aqui
É a zona de convergência do Atlântico Sul. Cara, lindo cair isso, hein? A zona de convergência do Atlântico Sul. Quando eu tenho a massa equatorial continental jogando umidade para essa região aqui, ó, para essa região, Jean ali, Maranhão, Piauí, Ceará, isso. Ela vai encontrar outra massa de ar, que é essa daqui, ó, a massa equatorial atlântica. Equatorial atlântica é quente e úmida, tá? Então, do encontro dessas duas massas de ar aqui, olha o tanto de umidade que nós vamos ter aqui. Eu tenho a zona de convergência intertropical, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as ACAs e a zona de convergência intertropical. Isso ocorre todo verão, você vai ter esse fenômeno, né? Agora, com as mudanças climáticas, tem momentos que estão mais intensos, tem momentos menos intensos, depende muito da questão do El Niño, do Laninha interferindo. Tem muitas variáveis que estão fora do controle da mão do homem. O homem, ele faz o quê? Aumenta o efeito estufa a partir da queima do combustível fóssil, não apenas, mas é um dos principais. Nós temos também o metano, né? Saiu até uma pesquisa que nós aumentamos a emissão de metano absurdamente pós-pandemia. Os níveis de metano no planeta estavam estabilizados e depois da pandemia voltou a subir. Então, todo essa junção de metano, gases da queima de combustíveis fósseis, nós vamos provocar esse desequilíbrio climático. E esse desequilíbrio climático a gente não consegue prever. Não consegue prever. Nós sabemos que pode ocorrer, mas não conseguimos saber nem onde vai ocorrer de fato. Aliás, nós moramos num país tropical. Qual é a característica do clima tropical, galera? Qual é a característica? Se cair na prova da Unicamp, qual é a característica? A gente vive num país tropical. Verões quentes e chuvosos, invernos brandos e secos. Essa é a característica do tropical típico. Mas, Jean, não tem uma variação de tropical? Tem. Tem o subtropical, tem o tropical litorâneo, tem o tropical de altitude, tem o equatorial lá em cima, tem o tropical seco, que é o semiárido. Tem vários tropicais. Gente, se a gente vive num país tropical, a gente sabe a dinâmica climática, então tem como ter uma certa previsão, né? Tem como ter uma certa previsão. Mas o que falta? Investimento em ciência, para que a gente determine com uma capacidade muito maior quando vai ocorrer esses eventos. Porque esses eventos de zacás traz muita umidade para a região sudeste do país. Tá, Jean? Mas uma chuva sempre é bom, né? Sempre é bom uma chuva. Tá. Mas quando nós alinhamos chuvas excessivas com cidades que tiveram seu processo de urbanização totalmente errado, totalmente pensado para uma elite. Olha aqui, nós estamos falando de prova da Unicamp, e prova da Unicamp, ela é o quê? Prova da Unicamp, ela é o quê? Ela é crítica. Ela é crítica. Então, quando nós temos uma cidade sem planejamento, uma cidade que tem um olhar somente para os ricos, uma cidade que exclui os pobres para as piores áreas da topografia, que a cidade, ela ocupa um sítio urbano todo irregular. Isso mesmo, o sítio urbano é onde a cidade se assenta. Onde a cidade se assenta. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é do município de Petrópolis. Município de Petrópolis. Jean do céu, foi aquele lá que aconteceu aquela tragédia, morreu um monte de gente, e não foi a primeira vez que aconteceu aquilo, já aconteceu outras vezes, e ninguém fez nada? Isso mesmo.
Mas, Jean, vivemos num país tropical, e país tropical nós sabemos as características. Apesar do aquecimento global, nós sabemos que temos as AKs atuando aqui. Por que ninguém faz nada? Porque você sabe quem morre nessas tragédias? É filho de pobre. Filho de pobre é estatística. É estatística, é tratado como um nada. Pobre no Brasil é tratado como um nada. É estatística, filho de pobre morreu. Não precisa nem dar um nome, esquece. Morreram 2 crianças, ponto, acabou, uma de 10 e uma de 9. E é todo ano a mesma coisa. E ninguém faz nada. Uma cidade como Petrópolis, que se assentou, uma cidade imperial, não é uma cidade antiga, uma cidade que já foi uma das mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que, olha a loucura, ela tem um morro, didaticamente, outro morro e um rio cortando a cidade. Um rio. Então aqui você tem uma área plana, guarda isso aqui. Você tem uma área plana. Essa área plana da cidade de Petrópolis é o quê? A área de várzea. A área de várzea do rio. Esse rio aqui que corta Petrópolis, ele está o quê? Canalizado. Canalizado. Gente, já estou sacando o rolê. Chove muito, chove muito. O que acontece com a água do rio? Extravasa e ocupa o quê? As áreas de várzea. Ocupa a área de várzea. Tá, Jean, mas aí tudo bem, né? Não é muita gente que mora aí. É muita gente. Mas aí, até aí não é a pior área. A pior área é o quê? Os morros. Como a cidade de Petrópolis e outras cidades brasileiras, como cidades do Rio de Janeiro, cidades do litoral paulista, como Santos, por exemplo, cidade do Espírito Santo, da Bahia, os pobres ocupam as vertentes do morro. Os pobres são varridos para as piores áreas. É só lembrar o Rio de Janeiro, onde hoje é a atual Avenida Rio Branco. O Rio de Janeiro convivia o pobre e o rico no mesmo lugar. No mesmo lugar. Esse rico ganhou muito dinheiro e pressionou o poder público a remodelar a cidade do Rio de Janeiro. E o remodelar a cidade do Rio de Janeiro era o quê? Tira esses pobres daí. Olha, eu não estou muito afim de conviver com eles, não. É varrer os pobres. É o Bota Fora, liderado pelo Pereira Passos, que era prefeito do Rio de Janeiro. Jean, explica de novo, pelo amor de Deus. A cidade do Rio de Janeiro, gente, era uma cidade meio misturada, entre pobres, ricos, negros, tinha todo mundo vivendo ali. Né? Pessoas moravam melhor, outras pior. E a elite ganhou muito dinheiro com café, pressionou o prefeito do Rio de Janeiro a remodelar principalmente a região central. E aí o que eles fizeram? Cara, passou o trator no pobre. Retirou o pobre ali, o bota fora. E aí remodela o centro do Rio de Janeiro para que ele pareça Paris, com avenidas largas, com jardins, com casarões, com biblioteca, com teatro, tudo para elite. E o pobre que vivia ali, ele foi o quê? Varrido para o morro. Fora que já tinha a galera já tinha chegado no Rio de Janeiro da Guerra do Paraguai. E também foi para o morro. E Petrópolis não é diferente. Como o sítio urbano, o sítio urbano, ele é hostil, tá aí o problema. Então as pessoas vão construir as suas casas nas vertentes, sem nenhuma infraestrutura, aí você vai ter momentos de chuva, esse solo ele vai encharcar, esse solo encharca e pela ação da gravidade ele desce. Ele desce. Até aqui, embaixo, onde também tem casa na área de várzea.
E essa terra cobre essas casas. E as casas que estavam na vertente do morro são arrastadas para as partes mais baixas da topografia. E dentro dessas casas tem criança. E dentro dessas casas tem idosos, tem animais, tem uma história. E aí morre 800. Morreu 800. Que cidade? Petrópolis, que anos atrás já tinha morrido 600, que anos atrás já tinha morrido 400. E ninguém faz nada. Tá? Então nós tivemos um processo de urbanização das nossas cidades. Estou dando característica da urbanização brasileira. Nós tivemos uma urbanização desigual, que favorece a elite, que varre o pobre para as piores áreas da cidade. E essas piores áreas da cidade é onde existe um terreno hostil. Onde existe um terreno hostil. O que é isso? Ou é um morro, ou é um rio, ou é um mangue. São terrenos hostis, as piores áreas. E quem vai viver lá é o pobre. E aí o pobre sofre todas as mazelas ambientais e sociais diariamente. Então é chuva, é esgoto a céu aberto, tudo é feito. Aliás, nada é feito para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, que está o quê? Excluída, que está marginalizada. Gente, essa prova da Unicamp, ela adora isso. Ela vai falar de marginalização urbana. O que é a marginalização urbana? Jean é marginal, é bandido? Não. É uma palavra que está casada com segregação. Guarda isso. Segregação socioespacial. O que é segregar socioespacialmente alguém? É o quê? O que é segregar? É separar dos outros. Separar dos outros. Então, eu excluo. Essa pessoa, ela não está dentro do círculo social. Ele está fora do círculo social. Ele está à margem. Ele é um marginal. Ele está marginalizado. É isso que as cidades brasileiras fizeram com os mais pobres. Historicamente, desde a Revolução Industrial, da Revolução Verde. Revolução Verde. O que é a Revolução Verde, pessoal? O que é a Revolução Verde? Né? Deixa eu escrever aqui, ó. Vou pôr aqui. Revolução Verde. Foi muito intensificada esse processo de marginalização aqui, ó, na Revolução Verde. Porque segregação se dá desde quando o Brasil é Brasil. Desde quando os portugueses falaram, vamos lá para o Brasil. Isso, sempre existiu segregação. Mas aqui na Revolução Verde, isso aumentou. Por quê? Atrelada à Revolução Verde, nós tivemos a urbanização. E aí, nós tivemos a marginalização. Por quê, Jean? Porque nessa época da Revolução Verde, a gente já tem um capitalismo muito mais atuante aqui no Brasil, né? Nós temos aí a nova divisão internacional do trabalho, o Brasil vai ser mão de obra e mercado consumidor para as indústrias estrangeiras. Jean, quando que é essa Revolução Verde? A partir de 1950. Então é pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos falou o seguinte, Brasil, mercado consumidor e mão de obra aí, para as empresas internacionais. E também vai produzir alimento para o resto do mundo. Mas Estados Unidos, eu não tenho maquinário, eu não tenho semente de qualidade para produzir. A gente, historicamente, só produziu café, antes produziu cana. A gente nunca produziu mais nada em larga escala. Em larga escala. Estados Unidos falou o quê? Fica tranquilo. A gente vai mandar para o Brasil maquinários, né, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, tudo que tem de pior, para aumentar a produção e a produtividade. Aí o Brasil falou, tudo bem, ok. Aliás, não tinha escolha, né? Os Estados Unidos saem como o grande vitorioso da Segunda Guerra Mundial. O Brasil tinha que tomar um partido. Ou ia para o lado dos Estados Unidos, ou ia para o lado da União Soviética. Quando o Brasil
pensou em romper com os Estados Unidos e ir para o lado da União Soviética, João Goulart, o que aconteceu com ele? Foi deposto. Nós tivemos o regime ditatorial no Brasil. Então não tinha escolha. Nesse momento aqui, é Juscelino Kubitschek de Oliveira, coitado. Se ele tivesse batido o pé, ele que tinha rodado e não João Goulart. Porque antes do João Goulart, você tinha quem? Jânio Quadros. Jânio Quadros percebeu o movimento, aí ele falou o quê? Vai sobrar para mim. #partiu. Cara, até hoje a gente não sabe por que o Jânio Quadros renunciou. E aí veio o João Goulart, e aí veio o golpe militar, porque ele queria fazer as reformas. Então o JK não tinha escolha. Ele tinha que aderir a tudo isso. E aí a Revolução Verde vem e entra no campo. Mas a Revolução Verde não é para o pequeno e médio produtor. Não é para o pequeno e médio produtor. É para o grande latifundiado. Aliás, latifundiário. É para o grande latifundiário. E aí o JK, o que ele faz? Dificulta a vida do pequeno produtor. Dificulta. Não começa a dar financiamento para o cara. Prejudica a vida dele. E aí o que ele tem que fazer? O pequeno produtor, vender as suas terras. Para quem? Para o latifundiário. Aí esse pequeno produtor que vendeu as suas terras para o latifundiário, vai para onde? Vai para a cidade. Vai para a cidade. Que é isso? Como chama isso? Êxodo rural. Êxodo rural, provocado aqui, ó. E aí esse homem do campo, chegando na cidade, com um pouquinho de dinheiro que ele vendeu as suas terras, ele vai morar onde? Na melhor área da cidade? Não. Ele vai ser excluído. Ele vai ser segregado. Ele vai ser marginalizado. E JK vem de um ideário de Brasil desenvolvido para todos. Fala o seguinte: nordestinos, venham para São Paulo. Aqui tem emprego, está chegando as multinacionais, a cidade está crescendo, os arranha-céus, a construção civil, tudo com dinheiro também do Fundo Monetário Internacional. Tudo à base de empréstimos. E aí os nordestinos vinham de pau de arara, para trabalhar nas indústrias em São Bernardo do Campo, em Santo André, em São Caetano, no ABC Paulista. E chegando lá, eles tinham um lugar legal para viver? Não, os nordestinos também eram o quê? Marginalizados, segregados, e ficavam à mercê de enchente, à mercê de deslizamento de terra. A mesma coisa que aconteceu em Petrópolis. Que isso aqui é uma chance absurda de cair, galera. Absurda de cair. Porque esse ano a Zacás atuou muito forte. Atuou forte na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em cada um dos momentos ela estava numa altura aqui, ó. Às vezes, no começo ela estava na Bahia e ela foi descendo até chegar no estado de São Paulo. Tudo bem? Até aí, tranquilo, suave. Vem aqui que não acabou não. Não acabou não. Cá, Jean, você falou que aí a Revolução Verde, o Brasil começou a produzir soja, né? Provocou o êxodo rural, o Brasil começa a exportar soja para o mundo, produz algodão, produz milho para o mundo todo. Tá, legal. Legal. Mas onde, geografia? Onde era feito isso? No estado de São Paulo? Em Minas? Calma. Nós tivemos, nesse momento, a expansão da fronteira agrícola. A expansão da fronteira agrícola. Então, nós rumamos do sul do país, que era a principal área de produção, produção agrícola, em direção ao centro-oeste. Tá, Gia, mas o que tem no centro-oeste? A savana brasileira, galera. A savana brasileira. O que é savana brasileira? O cerrado. Você sabe a característica do cerrado, gabarita gel? Árvores tortuosas, raiz profunda, casca grossa, poucas folhas. E o cerrado, nós temos 3 estratificações: cerradinho, cerrado e cerradão. Cara, foi todo cortado. Foi todo cortado.
para plantar soja e para pecuária. E aí ele foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. Passou aqui no Pantanal, falou: ô Pantanal, calma que nós depois vem aí, né? Saudades da novela Pantanal. Ó, e vem desmatando o cerrado, até encontrar quem? Encontrar quem? Aquele cara importante do início da nossa aula, até encontrar a floresta latifoliada equatorial da Amazônia. Então nós fomos desmatando, até encontrar a Amazônia. Ah, Jean, nossa, ainda bem, né? Nós protegemos a Amazônia, eles não desmataram a Amazônia, pararam, falaram, tá tudo bem, é só o cerrado é feio, não tem biodiversidade. Sabe aquelas conversas? Não tem biodiversidade, só tem lá uma ema, só tem ali um lobo-guará, uma preguicinha. Hã? Tem mega biodiversidade o cerrado brasileiro, mas desmataram. Hoje o cerrado é um hotspot. Guarda isso. O cerrado é um hotspot. O que quer dizer um hotspot de biodiversidade? Ele é desmatado em 70%, mas ainda apresenta alta biodiversidade. Ele é desmatado em 70% e apresenta ainda alta biodiversidade. Isso é um hotspot. O cerrado brasileiro é um desses caras. Tá, chegou na Amazônia, parou? Claro que não. Desmatou geral, cara. Desmatou geral a Amazônia. E essa região aqui é uma região importante, né? Que foi desmatada a floresta amazônica, que se chama Arco do Desmatamento. Arco do Desmatamento. Nesse arco do desmatamento aqui, você tem cidades que são, cara, mega blaster, desmatadora, vamos falar assim. Você tem São Félix do Xingu, que é uma cidade que tem muita madeireira, muito garimpeiro, que é totalmente avesso às leis ambientais. Você tem Altamira, também, que é uma cidade também que não é amiga do meio ambiente. Eu não estou falando o cidadão comum, e sim as pessoas que mandam em Altamira. Lá você tem problema de posse de terra. Quem é do Gabaritagel já assistiu uma aula que eu falo da região amazônica, da geopolítica da Amazônia, que eu vou falar das terras devolutas, tá? De São Félix do Xingu e de Altamira. E aí o que acontece? Essa área aqui é mega desmatada e é a floresta amazônica. E a floresta amazônica, que é a região chamada Arco do Desmatamento. Tá, Jean, como é feito aí o monitoramento desse desmatamento, dessa vegetação da Amazônia? A partir de uma técnica que se chama geoprocessamento. O geoprocessamento alinha sensoriamento remoto, tá acabando. Alinha sensoriamento remoto mais sistema de informação geográfica, que aí eu tenho geoprocessamento. Cada coisa é uma coisa. O sensoriamento é a obtenção de uma imagem da superfície terrestre a partir de um sensor. Esse sensor pode estar instalado em um satélite, pode estar instalado em até um balão, um avião, tá? Quando está instalado num avião, se chama aerofotogrametria, tudo bem? Aí eu tenho o sistema de informação geográfica, que eu pego essa imagem e associo ela a um banco de dados, e quando eu faço essa associação com o banco de dados, eu dou algum comando para ela, e aí eu faço o geoprocessamento. E esse geoprocessamento me facilita a análise geográfica daquele lugar que foi batido uma foto, que foi trabalhado um banco de dados. É a partir disso que nós conseguimos mensurar onde há desmatamento aqui na região amazônica. Quem faz isso é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Greenpeace também faz, o WWF também faz, tá?
e até alguns outros órgãos, tá? Eu estou falando de um cenário, outro cenário. O cenário atual é um pouco complicado, tá? Mas a FUNAI também fazia isso, né? Onde nós tivemos o Bruno e o amigo do Bruno, que eu esqueci o nome, que foram assassinados, né? Na região do extremo oeste da região amazônica, tá? Então fica ligado nisso, que a Unicamp trouxe muita coisa no seu Instagram no momento que ocorreu esse crime, né, essas duas pessoas que lutavam pela preservação da floresta e pela proteção indígena nas regiões mais longínquas da Amazônia. Beleza, galera. O que eu fiz? Eu fiz uma relação, eu fiz geografia. Ficaria muito mais fácil de eu trabalhar cada um desses temas. Mas a prova da Unicamp é punk. A prova da Unicamp, ela gosta de fazer relações. A prova muito crítica, muito, mas blaster crítica. E, gente, o que eu fiz aqui é show para você garantir a nota máxima. E até na segunda fase, uma prova de redação, pode cair alguma temática dessa. E agora, claro, para